Bom dia, friend! Tudo bem contigo? Tudo bem com a gente? Tá começando mais um Café com Xixi, o teu podcast matinal. E aí, gatinha? Por que você tá aí, darkness, eu vou bater trevas? cabelo. Bater cabelo. Amiga, tá pronta pra ir pra uma roda punk daqui, né? Sair do socão. Hoje é dia de rock, bebê. Eu tô aqui meio rock, meio punk, sei lá eu o que. Dormindo, né? Como que é o nome daquele Monster High lá? Amiga, tu tá longe de ser a Monster High hoje, hein? A boneca tá cansada aí, hein? Bom dia, pessoas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de rock. A gente trouxe o ícone de Santos aqui no rock pra vocês. Mas enquanto isso, a gente vai passar o café, né? Roda aí a vinheta. Tá cafezinho preto, hein? Café preto, hein? Estamos de volta aqui, amigo, seu cafezinho pra você acordar, bem preto, igual o seu batom de hoje, tá? Vamos começar esse dia maravilhoso falando do quê? Do nosso companheiro de todos os episódios, de todos os programas, né, amiga? Que é a Café Colute, né? Eles têm aqui um escritório lá no Marapé, né, Dai? Escritório não, amiga, showroom. Showroom lá no Marapé. E eles têm todo tipo de máquina pra vocês, tá, gente? A gente tem essa daqui, a DeLonghi, né? Que é mais Cláudia, caseira. a gente chama ela de Cláudia. Cláudia, é. Apelidou ela. É, que ela é carinhoso, né? Já é nosso, já tá no nosso coração. Mas a gente tem essa daqui que é mais compacta, mais caseira, não deixando de trazer todo o aroma e a sofisticação de um café gourmet pra gente. Mas eles também têm máquinas pra sua empresa, pro seu negócio e pra você proporcionar um café mais gostoso pro teu cliente, pro teu funcionário, tá? Então é só ir lá pra escolher a tua. Eles têm uma variedade enorme e também, se você já tem a sua máquina, eles fazem a manutenção tranquilamente. Eles ficam ali na Senador Pinheiro Machado 575, o telefone é 996-690850. Entre em contato, fala que viu aqui no Café com Xixi que você ganha um descontão. Eles retiram a sua máquina, faz manutenção, é isso, gente. E aí, amiga, quem tem hoje para acompanhar o café? Amiga, hoje tem muito rock, entendeu? Muita referência. Hoje é dia do rock mundial. Hoje é dia do rock em Santos. Rock em mundial foi Santos. ontem. Rock mundial. É verdade, é verdade. Tem. Tô Gente. confusa nas datas. Não, vamos chamar o convidado que ele já vai ele organizar. vai contar tudo pra gente. Inclusive, ele tem uma história com esses. Bicha, olha pro pessoal em casa. As pessoas estão cansadas de ver meu rosto. Ele tem uma história com o rock aqui em Santos, Sim. né? E mundial, né? Porque ele já fez uma turnê. Vocês achando que a gente é Eu bagunça? marquei o nome das bandas aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir falar, Amiga, não. aqui Vulcano. Vai, fala outra aí. Chegou. Chemical Disaster. Disaster não. Desastre é a gente falando inglês. E deixa ele contar. Vem pra cá, Lula! Lula! É o companheiro! Não, é o Lula Vulcano, hein, gente? Aqui, ó, palmas pra ele. Aqui, ó. E aí? Tudo Não, bem? ele é da Bom dia, paz. bom dia. Bom dia. Fala o quê? Salve! Tem uma gíria aí de vocês? Gíria? Eles são normais, amiga. Gente como a gente também. É belezinha, é joinha. MRG e tal. É, então. Endereço. Tem gente da gente, pô. Suave na nave. E aí, Lula, conta um pouquinho aí do rock na tua vida, na tua veia. Vixe, eu comecei a participar de bandas finalzinho dos anos 80 ainda. Mais ou menos em 87 para 88 eu comecei a ter bandas entre os alunos da escola que eu estudava. Só que a partir de 1990 é que eu comecei a levar um pouco mais a sério, né? Porque os primeiros anos era mais zoeira, digamos assim. Era a farra da Vocês molecada, iam nas festinhas, o pessoal te chamava pra tocar. Não, então, os primeiros anos Na era garagem? enfiado dentro de um quarto e só fazendo barulho, né? 16 anos de idade. É, não então, sabe tocar, mas aprenderam sozinhos, assim, a tocar os a instrumentos? grande maioria é tudo autodidata, né? Aí depois, lógico, tem alguns que acabaram estudando, foram tomar aula de verdade, né? É. Eu que nunca tive aula nem de bateria e nem de vocal, eu aprendi na raça vendo vídeos e vendo amigos tocando. MTV. Entendeu? MTV. MTV é tava da hora. engatinhando. Nessa época só tinha nos Estados Unidos. Ah, é verdade, ele veio pra cá depois, né? Foi nos anos 90 que chegou aqui, né, no Brasil, a MTV. Mas, inclusive, a MTV foi importante para formar uma galera do rock, porque eles sempre tiveram um espaço voltado para clipes Sim. de rock, né? Sim. Apesar de outros estilos acabarem entupindo a grade, né, de programação, mas a MTV sempre deu um espaço. E era algo importante, já que a gente não
não tinha a internet para divulgar, né, artistas de fora, e até mesmo o pessoal do rock aqui do Brasil, a MTV sempre abriu as portas. Então, eles tiveram uma grande importância mesmo para toda uma geração da década de 90, né? Agora, quando a gente chega e fala de anos 2000, a internet é que revolucionou mesmo, né? Ele ajudou, isso já deu uma expandiu força, a música de uma forma geral, assim, para todo mundo ter acesso e não ficar aquela coisa um pouco mais restrita. Porque quando eu comecei a gostar de rock, foi graças a alguns primos mais velhos que, inclusive, já tocavam em bandas também. E isso acabou sendo aquela coisa de, tipo, eu ia na casa da minha tia pra brincar com o primo mais novo e o primo mais velho tava ouvindo um LP, bolachão de vinil, de banda de rock. E eu achava aquilo meio estranho porque nos anos 80, começo dos anos 80, era um pouco difícil divulgar muito o rock pesado, né? Não tinha espaço, era mais Gilberto Gil, Caetano Caetano Veloso. Tipo, se você for fuçar um pouquinho, você vai ver que existiam os programas de auditório que iam os artistas, né, fazer playback, mas nunca tinha espaço para rock pesado. Então era música popular que era divulgada na época. O Júnior lá tocando no programa de Chacrinha. Bem nessa onda mesmo, né? Aí justamente nessa época que eu tava, digamos, fazendo o estágio para ser um roqueiro, né? Porque os meus primos aqui, eles gravavam fitinha cassete na época, né? Entregava pra mim e eu ficava ouvindo, sem conhecer nome de banda nem nada, né? Mas eu achava interessante a dinâmica que tinha na música. A maior parte era tudo de fora. Porque as bandas brasileiras de rock no começo dos anos 80, o que tinha espaço era aquela tendência que não era com guitarra tão distorcida, era um rock um pouco mais light, né? Eles falam, o rock brasileiro dos anos 80, aí começa a falar, sei lá, Capital Inicial, Paralamas, é um rock mais pop, né? Que não tinha muito peso de guitarra. Eles não abusavam da distorção, que na época, lógico, no exterior, vários grupos já tinham, né, essa tendência, né? O heavy metal já tava, tipo, num patamar no exterior que, eu não digo que lotava casas de shows, mas começava a surgirem muitas bandas que se tornaram ícones muitos anos depois, tipo Iron Maiden, você pega Judas Priest, e até bandas um pouco mais voltadas pro hard rock e rock and roll, tipo Van Halen, AC/DC. Sim. Eram bandas que, hoje em dia, a galera do rock venera, né? Pô, os caras construíram, né, a estrada para depois vir toda uma galera mais nova, né? E nessa época que eu era molecão, eu ainda não tinha noção, assim, do que era o rock, do que era o heavy metal, mas... Era tudo rock. Esses primos mais velhos é que me colocaram no caminho certo. Ó, isso aqui são as bandas que você precisa conhecer. Mas já tinha uma divisão, assim, porque eu lembro quando eu era mais nova, assim, era tudo rock. Isso aqui é rock, isso aqui é pop, isso aqui é sertanejo e, sei lá, tem umas divisões de gêneros. Mas depois, se você for escutar, tem essas subdivisões. É um rock mais light, aí pop rock, rock alternativo, tem vários tipos de... Mas já não tinha isso ainda. Não, então, porque normalmente... as revistas, quando iam fazer resenhas de álbuns, elas não tinham muitas referências, entendeu? Quando alguma banda surgia fazendo um trabalho diferenciado. Então, as próprias gravadoras também ajudavam a definir alguns rótulos. Não era só a galera do rock que queria meio que se identificar e por isso falar, não, meu tipo de rock não é esse aqui, não. Então, eu vou fazer esse aqui. Mas... houve todo um conjunto de situações que aí o rock passou a ser subdividido, o que não é muito legal. Porque se você segue qualquer tendência do rock e tem um público novo para alcançar, se você começa a segmentar demais, o que vai acontecer? Aquela pessoa ela passa a não ouvir um monte de banda legal. Por quê? Porque falaram pra mim que só esse tipo de vertente do rock é legal. E aí ela deixa o resto de lado. No Google, rock, ela coloca lá rock, sei só lá. Que, tipo assim, se você falar que música é cultura, por que não você ter acesso a tudo? Sim. A todas as vertentes do rock, né? Você pode ouvir um rock porrada, mas ouve o que a gente chama de classic rock, que seriam as bandas antigas, entendeu? Não tem problema nenhum. Um garoto Beatles de 14... é considerado rock também? Como? Beatles. O Beatles, então, eles surgiram nos anos 60 com aquela... Foi uma febre na época, né? Por quê? Porque eles eram uma referência, né, dos jovens
querendo fazer algo um pouquinho mais... saindo um pouquinho fora da caixinha, digamos assim, entendeu? Só que ao mesmo tempo que surgiu o Beatles fazendo isso, por outro lado tinha o Rolling Stones. E o Rolling Stones, pra quem gosta de rock pesado, é muito mais verdadeiro Entendi. na proposta. Por isso que Entendeu? tem a galerinha... entendi, Porque entendi. o Rolling já. Stones, eles eram, digamos assim, o pessoal que não queria ser o engomadinho de terninho, gravata, fazendo sorrisinho na televisão, entendeu? Entendi. Mas Agora faz eles mais estão sentido. contemporâneos, eles são da mesma época, né? E aí que Eu achei que aconteceu? era mais recente. Olha que doido. Não, são da mesma época. E aí que aconteceu? O Beatles teve um momento da carreira que eles viraram a chave. Eles deixaram de ser aquela galerinha que ia toda formal na televisão e virou tudo um monte de bicho grilo, né? Sim. Ficou com os cabelão tudo barbão, ou seja, mudou totalmente o que eles tinham começado e ficado famosos na época, né? Só que eles não tiveram a continuidade na carreira musical que o Rolling Stones teve, Sim. né? Então, quando você fala de Beatles, eles foram importantes, sim, né? Só que o Rolling Stones continua sendo importante até hoje, né? Infelizmente, o baterista morreu há um tempo atrás, mas qualquer um que goste de ouvir rock, né? E até mesmo tem uma galera que ouve rock e ouve blues, né? Que são diferentes, mas tem a guitarra como um ponto principal, né? Então muita gente que ouve rock também curte bastante blues. Talvez quem ouça muito blues não tenha ouvido para aguentar a distorção do rock and roll, né? Ô, Lula, fala um pouquinho aí das tuas bandas. Fala os nomes aí que a gente se atrapalhou tudo. É bom. Então, eu sou vocalista do Vulcano, uma banda super antiga aqui da região da Baixada Santista. Ela foi formada em 1981. Eu era nem nascida. Não tava nem nos planos de Deus ainda. Então, a gente tem uma carreira longa, com muitos álbuns lançados, já fizemos excursões tanto pelo país como para fora do país. Inclusive, esse ano a gente tem propostas para fazer turnê pelos Estados Unidos. Só que tudo isso eu tenho que meio que entrar num cronograma de agendas com a minha profissão, né? Fora da música. Então, mesmo eu falando de rock, mesmo eu falando de Lula, rock, eu tenho uma precisa? fonte de renda que não é do rock, não. né? Porque, O que você precisar é de infelizmente, dinheiro, a gente vai arrumar um patrocinador pra essa banda. Eu não aguento mais ver esses talentos desperdiçados por causa de uma carteira assinada. Falando em patrocinador, vamos falar do nosso querido, maravilhoso patrocinador, Águia Translog. Roda o filme deles aí. Flashing, fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, no I'm spazzing. Got him in shot like anaphylactic. Ayy, they wanna party on crashing. When I pull up, my little shawty like that's him. Ayy, link with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers is Disney, clean them up swiftly. Floors on cocaine, floors on Whitney. I don't play no games, better come get me. Used to bump Tripley, not a boy Bigly. Verters on what? Verters on top flow. Shout out to TJ, shout out to WAP. The way I move weight, must be a chapo. I've been in the gym and I'm trying to get fat. Vocês viram aí, né, friend? A Águia Translog é uma transportadora rodoviária destinada a fazer a diferença na sua logística. Eles ficam aqui em Santos, também tem um escritório em Itajaí para atender vocês bem assim, no máximo do possível, tá? Eles são especialistas em transporte de container aqui no Porto de Santos também, tá? E conseguem atender cargas soltas, químicos e perigosos e cargas excedentes, tá bom? Então, se você também tiver algum problema, alguma necessidade de transporte aéreo, eles também conseguem te atender tranquilamente, tá? Dai, coloca aí na tela os contatos deles pra gente... Tem os contatos aí na tela, mas eu vou passar aqui, ó. O endereço é na Senador Feijó, 686, sala 1628. Procura o Gustavo, o Rafa, eles estão ali sempre prontos para te atender 24 horas online. Vou passar o telefone 3222-6353, tá? A equipe toda maravilhosa, inclusive lá no Instagram deles tem sempre um conteúdo lá, então entra Essa semana eles postaram muita coisa. @águiatranslog, o e-mail é comercial@águiatranslog.com.br. Entre em contato com eles, fala que viu aqui no Café com Xixi, né, gente? Dá essa moral pra gente, por favor. E é isso, gente. Águia Translog voando alto. Com a sua logística. Fala, Lula, fala. Não vamos falar de trabalho? Vamos falar só de banda? Não, Só só de de rock. banda, só de Vamos falar rock. só de rock. Só de rock. Conta aí um pouco dessa tua turnê. Vai ser em outubro, é isso? A proposta seria final de outubro até novembro, né? A gente vai fazer um festival grande e aí vai ter uma sequência de datas para aproveitar a visita da gente, porque é a segunda vez que a gente vai para os Estados Unidos, né? A primeira vez já Consegue tem... passear? Muito difícil. É Nossa, difícil? muito difícil, porque é super corrido você ter o translado entre as cidades que vai tocar. E algumas cidades, elas demandam tipo 6 horas de
estrada, e você chega já meio que Na hora do show. não digo na hora do show, mas você precisa montar o equipamento, fazer a passagem de som, ver se tá tudo ok. E aí tem a parte da alimentação, e depois, quando você se dá conta, já tem um público na casa, e você acaba ficando lá, você não vai nem descansar depois que viajou tantas horas, né? Você tá ali no ambiente do rock. Você tá ali envolto, entendeu? No clima e vai vivendo assim um mês direto. Ah, então, já teve turnês que a gente fez pela Europa, que a gente ficou, tipo, 32 dias e fizemos 30 shows. Então, tipo, a gente não fez show no dia que pousou o avião e no dia que decolou de volta pra casa. E viajando, tipo, 16 países, 15 países, assim, tipo, é muito louco. Ah, mas é gostoso viajar assim, já tá de saco cheio da estrada. É legal, mas tipo, o físico puxa um pouquinho, assim, tipo... Tem um preparo antes de voz, que nem se falou de físico. De voz e de Tem que fazer físico. uma academia ali mais pesada. Ó, eu como vocalista, a minha principal dificuldade é sair de São Paulo com um calor danado e chegar na Europa e tá um frio lascado. É. E já teve turnê que eu perdi a voz no dia do primeiro show. Ou seja, eu cheguei na Europa, tava muito frio. Ah, vamos confraternizar com uma galera. Vamos, aí você chega no barzinho, você toma uns grupos, pá, não sei o que, vai dormir. Aí quando você acorda, Podre. não tem voz. Aí você fala, caraca, e agora? E o psicológico? Não, Você e tem uma... o que tu precisa é da voz, né? Porque tu usa Se bastante. fosse o baterista ficar sem voz, qual o problema? Nenhum, né? Como é que tu resolveu isso aí nesse dia? Nossa, eu tive que... Primeiro eu tive que arrumar gengibre. E aí eu passei a roer gengibre todos os dias, porque ele é um cicatrizante natural, né? E isso acelerou o retorno da voz, mas os primeiros shows foram terríveis, porque eu tinha que chegar pro cara da mesa de som e falar, ó, tô praticamente sem voz, eu vou começar a cantar, você vai ver que do nada, no decorrer do show, a minha voz vai começar a sumir, você vai ter que pilotar a mesa de som e ir controlando, inclusive graves e agudos, para manter o mesmo retorno pro público, né? Mesmo que eu não me ouça aqui no palco, você joga para frente, porque se ele aumenta muito o retorno no palco, vai chegar um ponto que vai dar microfonia, né? Porque eu tô segurando o microfone que eu tô cantando e eu não posso ter um retorno muito alto de voz, Pra não pegar o microfone. senão o áudio da caixa de retorno vai entrar novamente pelo microfone e vai ficar uma microfonia absurda, né? E aí toda noite eu tinha que chegar pro técnico de som e falar e pedir isso encarecidamente, presta atenção no meu show, porque diferente das outras bandas eu tô quase sem voz. Então eu fazia o show e voltava a ficar sem voz. E isso foi por 7 dias, 10 dias, Nossa. entendeu? Viajando, 6 Só na horas de mímica. van. Ainda não podia ficar nem trocando ideia com a galera. Queria Todo tanto- mundo, né, Queria levando mó tanto papo. que o Lula desse uma palhinha aqui. Ele falou. Não faço capela. Não, capela é só na igreja. A primeira coisa que ele falou quando ele chegou aqui, que não ia fazer capela. Então Né. vocês, pra escutarem a voz do Lula cantando, que Vocês vão não ter que ir é no canal dele do YouTube. Vocês vão ter que ir no YouTube. Mas vou confessar que eu me assustei a primeira vez que eu vi. Nossa, gente, surreal. 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 Quem vê nem imagina. É que faz parte, né? Quando a gente... É que o Lula tem duas personalidades. Entendeu? Baterista e vocalista, pronto. Aí, É isso aí. Não, mas só toca bateria? Você não toca guitarra, toca outros Já instrumentos? tentei aprender a tocar instrumentos de corda. Justamente esses meus primos que me colocaram no rock and roll, um era baterista e o outro era guitarrista. O guitarrista tentou me dar aulas de violão, mas eu achei muito complexo. Aí, como eu observava o outro primo tocando bateria, eu falei, quem sabe isso pode dar certo, né? E eu me vi como um baterista e, tipo, foi uma situação do nada, assim, que eu acabei virando vocalista, porque a banda que eu ensaiava bateria dividiu o quarto de ensaio com uma outra banda que tava sem vocalista. Então eu chegava cedo pra esperar a hora de eu poder ensaiar. E ficava vendo eles tocando e ninguém cantava, né? E aí chegou um dia, o baterista da banda falou, pô, tô com essa letra aqui, mas pô, eu não consigo tocar e cantar, e o guitarrista muito menos, né? Aí falou, pô, vocês querem que eu dê uns berros só pra ver qual é que é, né? E eu nunca tinha cantado em banda nenhuma. Aí quebrei esse galho, eles curtiram, eles falaram, pô, fica de vocal pra gente, pô, mas eu sou baterista da outra, né? Aí eu falei, não, tá bom, vou ficar um tempinho. Esse tempinho acabou me efetivando na banda. Depois essa banda acabou, a gente montou o Chemical Disaster, 1990. A banda tá aí com 33 anos, a gente tá produzindo o 5º álbum agora, né? Só que é uma banda bem mais underground do que o Vulcano, né? O Vulcano a gente já tem mais de 20 lançamentos oficiais, a gente já tem DVD,
A gente já foi 6 vezes pra Europa, entendeu? DVD é um negócio que era muito legal também. Quando então. lançava DVD de show de não sei quem, tu já ficava, meu Deus, tem que assistir. Porque É que no antes meu do caso- streaming você Era só DVD. tinha acesso aos shows de bandas de fora adquirindo os DVDs, né? Sim. Então isso pra gente foi importante, porque a banda de 1981, que foi o Vulcano, até 2010 nunca tinha saído do Brasil. Então existia uma curiosidade muito grande por parte da galera que comprava os discos que saíam na Europa, em outros países, de como que seria o show do Vulcano, entendeu? E aí, quando a gente foi a primeira vez, começou a pipocar vários vídeos da gente no YouTube. Que a galera filmava e postava. Aí a gente falou, pô, meu, Tão isso que a perdendo banda, dinheiro aí. a banda tinha que ter um lançamento oficial, né? Tipo, com uma boa produção, né? Porque os vídeos que o pessoal postava, o cara filmava com o celular. É. Um ou outro conseguia filmar com tripé, uma câmera e tal. E ficava legal, mas não pra comercializar, né? E é justamente por causa da divulgação de como a banda se porta no palco, é que a galera tem o interesse de ver a gente ao vivo, entendeu? Isso é legal, porque, tipo, das vezes que nós fomos pra Europa, se você pensa em países como Alemanha, Inglaterra, França, que mais? Itália, são países que possuem festivais de música Sim. voltados para o rock pesado e que tem uma boa divulgação, público grande. Só que, poxa, a gente foi fazer show na Eslovênia, entendeu? A gente foi fazer show na Croácia, entendeu? A gente teve na Espanha, a gente teve em várias regiões, entendeu? E, inclusive, a gente foi até a Galícia, a gente teve no País Basco, teve alguns lugares que a gente nunca pensou que ia passar, entendeu? Países pequenininhos, assim, né? Tipo, Países pequenos. E, tipo assim, é interessante notar que a cena do rock pesado, de uma forma geral, ela se porta igual em qualquer lugar, entendeu? Você pode falar, o público de tal país é mais animado do que outro e tal, mas no fundo, o gosto pela música é o mesmo. E quando tá rolando o show, você não sabe diferenciar que país que você tá, porque é tudo igual, entendeu? O que pode acontecer é que às vezes você toca numa capital de um país e o público tá mais afim de ver do que curtir. Porque eles querem ter a noção de como que é a experiência de ver, por exemplo, Vulcano, uma banda brasileira. Qual que é a referência do rock brasileiro no exterior? O Sepultura. Que é a verdade. banda que é contemporânea É ao verdade. Vulcano, né? Veio dos anos 80 também, e foi um dos primeiros do rock extremo, digamos assim, que levou o Brasil pra fora, entendeu? E isso a gente tá falando final dos anos 80 ainda, né? Porque entre 88 e 90, Sepultura já tava rodando pela Europa, assim como o Ratos de Porão também. pô, vou te falar, Ratos de você fez Porão. só referência da MTV. Quando eu era criança, eu assistia muito. Tinha uns programas, assim, voltados pro rock. Era legal, o pessoal comentava. Eu sempre falava Ratos do Porão, falava de Sepultura. Isso, a Eu gente lembro teve... de um professor que falava mó mal dessa banda por causa do nome. Ele, ai, como que você vai escutar uma banda que o nome é uma coisa negativa? Eu fiquei olhando, meu, escuta as coisas, meu. E Deixa pior de ele tudo, dar o nome das coisas deles. às vezes o nome da banda nem sempre tá refletindo o que conteúdo as da letras música, estão dizendo. Se você pega, por exemplo, os últimos álbuns do Sepultura e traduz as letras, você vai ver que tem muito mais lance que você pode absorver como cultura do que aquelas letras um pouco vazias, assim, Vazias. que A galera não acha transmite que é uma nada com letra nada. entendeu? Tipo demoníaca. Racionais. Tem muita reflexão social lá no Racionais pra você escutar. Eu escuto Racionais. A música, de uma forma geral, se você tem boas letras, Sim. entendeu? Vai ser pra sempre, porque a partir do momento que você lançou aquela letra numa música, aí, tipo, não tem como você, eu vou apagar. Não, já tá lançado. É que nem a gente... Um hit é um hit, gente. A gente com tantos anos, assim, fazendo música autoral, né? E sendo de uma camada underground, tipo, a gente gosta de estar no underground porque é uma cobrança diferenciada em termos, caso a gente tivesse ultrapassado a bolha, né? Porque a gente tem muito mais liberdade, artisticamente falando. Porque chega um momento que você também tem que ficar sujeito a comercial, né? Tem que uma Então, pessoa que toma conta, um empresário. Se você leva a banda como uma forma de você se sustentar financeiramente, você tem que se preocupar que caminho que você vai trilhar, né? Então, aquela coisa, se você faz música, e a sua música é boa, só que ninguém ouve,
você artisticamente pode estar super pleno de ter feito uma música classe A. Agora, se você quer viver daquilo, aí é difícil, porque se você tá trabalhando num nicho que te dá grana, é uma coisa. Na música, né? Então, eu que trabalho com rock, quando eu tô fora do meu outro ambiente de trabalho, claro que a gente quer sempre que tudo funcione de uma forma profissional. Mas eu tenho a absoluta noção de que é muito restrito você tá no meio do rock e querer viver de rock and roll. Entendeu? Você não vai sair comprando mansão, iate, esquece. Vou comprar cara. avião, meu. Iron Maiden tem avião. Você pode contar nos dedos quantas bandas no Brasil que fazem rock extremo, não o rock que é popularzão. O O rock rock eu extremo. curto mais, assim, é uma coisa mais light. Mas eu... Então, é a minha geração aí. Não, e não, tal. não é só questão de geração. Acho que quanto mais light, mais abrangência você tem Isso, em eu também termos consumo, de consumo mídia, a popularidade mesmo, né? Que nem a gente falou, Charlie Brown Jr. Os caras atingiram um ponto na carreira que mesmo com algumas trocas de integrantes, a banda estava se mantendo, né, num nível bem conhecido no Brasil. Eles têm músicas que entraram em muitas trilhas sonoras, né? De novela. De Gente, novela. falando em Charlie Brown, pra acabar o assunto, só conta aí pra gente a história de por que Santos agora tem o dia do rock. Ah, gata, conta isso, por Pra favor. acabar, pra acabar que já estourou nosso tempo. Ai, menina, muito Então, pouco tempo. Quando chegaram com a ideia, existe o Dia Internacional do Rock, dia 13 de julho. Quando em 13, ó, a Santos, gente toda perdida nas datas aí. quando em Santos propuseram de criar um dia municipal do rock, pegaram o dia 14. E aí, na proposta, na Câmara dos Vereadores, né, existia teria que dar uma referência, mas por que você quer fazer o dia do rock, né? Daí usaram a referência. Pegaram a foto do Lula aqui, Não. ó. Usaram a referência não só do Charlie Brown Jr., que é, como a gente estava conversando em off, é uma das bandas que conseguiu chegar num ponto de mídia que todo mundo que trabalha com rock um dia pensa estar, né? E pegaram o Vulcano pela longevidade da banda, né? Já que a banda começou em 81. E tem o Aliados, que é uma outra banda de rock da região, que também formou um próprio público, né? Meio que teve uma época que o Charlie Brown, como brecou atividades, aí o Aliados meio que ficou como uma referência do rock, né? Aqui na praia. E a gente, né, com o Vulcano, a gente seria o lado mais extremo da música rock and roll da região, né? E aí a gente acabou sendo citados, né, para servir como base de ter um dia municipal do rock and roll, porque Santos, se você for analisar, é uma cidade meio pequena, geograficamente falando, mas sempre teve uma galera que gostava de rock, tanto que se você for voltar no tempo, quando a 95 FM era forte, que tocava rock constantemente, muitas bandas de hardcore surgiram, né? Sempre teve as domingueiras com bandas formadas pela gurizada, né? Tocando músicas próprias, isso é bem legal também. E mesmo hoje em dia, ainda tem opções de rock para ouvir no rádio, aqui em Santos, entendeu? Sim. Só que é uma coisa que, com o passar do tempo, a gente até percebeu, né? O que tem acontecido com o rock é que a diversidade musical que o país, né, proporciona, meio que o rock tá acabando virando uma coisa de pessoal de mais idade. Já não é como antes, que qualquer moleque de 12, 13 anos pegava um skate, ia andar na Palmares no Canal 4 e ouvir hardcore, entendeu? Ia querer depois ganhar uma guitarra, né, pra poder montar uma banda de punk, esse tipo de coisa. Hoje em dia, se você vai num show de rock, é mais fácil você encontrar pessoas acima dos 30 anos. Não o pessoal dos 18, por exemplo, entendeu? Tô falando do rock pesado, né? Mas Pessoal é importante... de 18 quer escutar Taylor Swift. Hoje em dia, a galera... Já ofendi metade da agência hoje. Matheus até derrubou a gente, vocês viram Ai, aí, que né? horror, Só porque isso ela aí. falou da Não, Nunca essa mulher é o quê? Uma divindade agora? Ela é mais que a Ivete Sangalo, por Vamos acaso? acabar esse programa sem polêmicas, por favor. Tá bom, hoje eu Lula, tô... passa tuas redes sociais aí pra galera te achar. Passa o teu YouTube, que eu sei que tem bastante conteúdo lá. Não, basicamente, se você entrar em qualquer campo de busca, em qualquer rede social e colocar Vulcano, metal,
vai encontrar tudo relacionado a Vulcano, assim como Chemical Disaster, Hierarchical Punishment. E para me encontrar nas redes sociais, coloca Luiz Carlos Lousada. Aí a gente Esse é o... tem várias. E se vocês quiserem achar o Lula, ele está lá na TV Band. Ele tá na TV Tatiba de Litoral, hein? Todos os dias. É isso, gente. Um beijo. Um beijo, pessoal. Obrigado, Caçulinha. Obrigado, Café Colute. Obrigado, Dressa Pijamas. Obrigado a todos vocês. E é nóis. Hoje é dia de rock, bebê.